Fala, amigo de Jesus, seja bem-vindo aqui. Hoje nós vamos ler e meditar o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por Lucas, lá no capítulo 1, versículos do 1 até o 4, e depois capítulo 4, versículos do 14 até o 21. Vamos fazer a leitura. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e a sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Hoje, o evangelista Lucas traz para nós uma introdução do evangelho que foi escrito por ele, quando ele se refere a Teófilo. Logo Lucas, que era um médico bem detalhista, estudioso, ele deixa claro na sua introdução que muitos tentaram escrever sobre os acontecimentos que aconteceram com eles, com os apóstolos, mas ele, Lucas, dedicou um estudo bem cuidadoso para relatar os ensinos, a vida de Jesus desde o princípio. Nós sabemos que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é um evangelho sinótico, onde cada evangelista enxerga e escreve os relatos da vida de Jesus de maneira única, com base em sua experiência, sua perspectiva, seu padrão de vida e também visando um público-alvo específico. Lucas aqui, mais culto, mais atento aos detalhes, que é para nós vermos a solidez desse ensinamento. Muitos dizem que a Bíblia é pura contradição, que ela é uma certa invenção, porque dos evangelhos sinóticos, cada um deles coloca uma perspectiva diferente, que contradiz a outra, mas muito pelo contrário. Essa perspectiva do evangelho ser sinótico mostra que, de fato, há a veracidade da palavra de Deus, porque diversas pessoas, no caso os 4 evangelistas que nós temos na Bíblia, viu a verdade, a vida de Jesus, e cada um conseguiu perceber essa vivência com ele de uma forma, mostrando que se a Bíblia fosse uma invenção, uma farsa, ela praticamente teria sido uma cópia bem precisa de um evangelho do outro para mostrar a sua igualdade, a sua equidade nas escritas. Mas pelo simples fato de cada autor ter o seu ponto de vista relatado no texto sagrado e levando assim a uma unicidade, apontando para uma única pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo, apontando para um único Deus, que é trino, mostra a sua veracidade e a solidez dos seus ensinamentos. A Bíblia só pode ser verdade porque, na perspectiva dos evangelistas, ela retrata de um só Deus, uma só pessoa histórica que viveu no mundo, sim, que morreu, foi crucificado, mas ressuscitou. Transcende a experiência humana e ninguém consegue contrariar essa verdade, porque não há nada que, de certa forma, prove que Jesus não existiu. Porém, existem provas de que esse Jesus histórico existiu, caminhou nessa terra, porém, não encontramos mais aqui ele, nenhum vestígio, a não ser esse texto sagrado, que foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus, inspirar esses homens
para que eles relatassem, cada um, a sua vivência, a sua experiência com Cristo. Deus tem o seu Evangelho e faz com que cada um de nós vivenciemos ele e possamos desfrutá-lo numa perspectiva diferente de cada pessoa que existe nesse mundo. Você tem experiências com Deus que ninguém vai passar. Eu tenho, você não vai passar. Isso nos mostra que Deus é criativo, Ele é o Criador, nunca faz o mesmo milagre da mesma forma, portanto, se comunica conosco da maneira que Ele quer e nos deixou revelado a sua vontade e os seus pensamentos através desses homens, imperfeitos como nós, mas que, estando abertos ao Espírito Santo de Deus, puderam relatar a veracidade e a solidez desse ensinamento que vem do alto para nos levar de lá, do lugar de onde saímos, e para o lugar que nós devemos voltar. É bom saber que você chegou aqui até ao final desse vídeo. O seu lugar é o céu, nosso lugar é o céu ao lado de Deus eternamente. Por isso Ele usa a sua palavra para nos guiar nesse caminho, para nos instruir por onde devemos andar e para ser o nosso conselho para chegarmos aonde nós devemos chegar, ao lado dele para sempre. Por isso eu peço para você, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para as conhecerem a verdade da palavra de Deus e serem instruídas por ele também. Desejo para você tudo de bom, um forte abraço e até mais.